E a gente já começa, time de repórteres do Balanço Geral, todo mundo já aqui na tela, hein? A notícia do momento. Se lembra do triplo homicídio lá de Ilhéus? 3 mulheres mortas, 3 mulheres assassinadas. A gente já abre o Balanço Geral com um suspeito identificado, localizado. A Silmara está comigo. É um suspeito, tá, gente? 3 pessoas morreram, 3 mulheres, 2 professoras da rede municipal e uma estudante. Agora é a notícia de momento, a notícia exclusiva. Já existe agora a prisão de um suspeito. A Silmara está ao vivo com a gente. Cadê na tela? Balanço Geral já movimentando o nosso time de repórteres. A semana começa e já começa a notícia importante. Você está acompanhando as vítimas, 3 mulheres, na Praia dos Milionários, em Ilhéus, passeando com um cachorro, e elas foram brutalmente assassinadas. A novidade de agora, a semana começa nesse momento com essa informação. Suspeito identificado, Silmara, ao vivo. A Silmara está ao vivo, trazendo os detalhes com exclusividade à nossa equipe no local, trazendo essa notícia em primeira mão, tá? Triplo homicídio, 3 mulheres assassinadas na Praia dos Milionários e a notícia que chega agora, a prisão de um dos suspeitos. Aqui o Balanço Geral trazendo para você a tela da notícia. A Silmara está com a gente, eu tenho o Fábio, eu tenho o Gomes, eu tenho o Ramon, eu tenho uma polícia na rua. Eu não sei se a Silmara me escuta. É tudo ao vivo no Balanço Geral. A semana começa agitada, começa movimentada. Silmara, tá me ouvindo? A Silmara tá com a gente aqui. É a notícia do dia, a notícia em primeira mão que a gente já vai antecipando no Balanço Geral. Pelo menos um homem suspeito de participar do triplo homicídio, ele foi localizado, detido. A Silmara está ao vivo, direto de Ilhéus, para trazer a cobertura completa. É a notícia principal. A notícia principal que a gente já vai antecipando no Balanço Geral. A Silmara posicionada. Tem imagens de câmeras de segurança, já antecipamos o Balanço Geral na semana passada, imagens que vão ajudando a polícia nesse combate, na identificação e na prisão dos suspeitos, Silmara. Tá bom. Pois é, viu? Bom dia para você, Pimenta, e para quem acompanha o Balanço Geral. Sim, ele que foi preso ontem, né, até por uma outra situação, a questão mesmo aí de tráfico de drogas e também, né, envolvimento em uma outra situação também aqui na cidade de Ilhéus, conduzido aqui para a delegacia, mas foi um dos 4 que dentro dessas conduções para a delegacia acabaram passando aí mesmo por exames, né? Claro, no departamento de polícia técnica, porque já havia essa suspeita de participação desse suspeito realmente nesse crime brutal. E, em depoimento na delegacia, ele chegou realmente aí, segundo informações, a confessar com relação a esse crime. Inclusive, nesse momento, ele passa por audiência de custódia por causa da prisão por tráfico de drogas, porque essa, mesmo com a confissão dele, ainda é necessário, né, fazer aquela questão das análises, com certeza através das digitais que foram colhidas, né, com relação a esse suspeito, que já foram encaminhados, inclusive, para o Instituto Médico Legal. Ele, que é um morador em situação de rua, já tem um histórico, inclusive, né, de envolvimento com outro crime aqui na cidade de Ilhéus e que agora, durante essa prisão por tráfico de drogas que teria acontecido ontem, ele acaba também confessando da participação com relação a esse crime.
Até o momento, a informação que a delegacia tem, e pelo menos aquela que nos foi passada, é que ele chega a afirmar, inclusive, né, ter praticado esse crime sozinho. Mas é claro que a delegacia ela vem investigando aí, dentro dessas outras coletas que foram feitas, se teria uma participação de outro criminoso com relação a esse crime brutal. É necessário destacar, Pimenta, que inclusive desde o começo, uma das linhas mais fortes de investigação por parte da Polícia Civil, aqui na cidade de Ilhéus, Departamento de Polícia Técnica, seria justamente de alguém ligado a essa questão de morador em situação de rua e usuário de drogas. Até pelo cenário realmente onde essa jovem aí, essas jovens acabaram sendo encontradas, né, o local. A gente está aqui frente à delegacia, aqui na cidade de Ilhéus, né, o cinegrafista ele vai estar, aliás, estamos aqui frente à delegacia da cidade de Ilhéus, aguardando, inclusive, porque ele passa por audiência de custódia no fórum aqui da cidade. Então, como eu vinha dizendo, a questão do cenário em si, do local, inclusive, onde esses corpos foram encontrados, no sábado, inclusive, no início da tarde, na zona sul de Ilhéus, o local onde, infelizmente, vinha sendo usado constantemente por usuários de drogas, até para práticas aí, além do tráfico, né, de utilizar essa droga, mas também pela prática de furtos, tanto que bolsas foram encontradas ali naquela localidade. Então, a informação que nós trazemos nesse momento é essa, que inclusive a delegacia, né, a Secretaria de Segurança Pública deve emitir já uma nota aí nas próximas horas, informando inclusive com relação a esse suspeito que passa por audiência de custódia por um outro crime que foi de tráfico de drogas, pelo qual ele acabou sendo preso ontem. Mas como a expertise dos policiais, da Polícia Civil, que já vinha nessa linha de investigação, durante o depoimento dele, a informação é que ele acabou confessando esse crime brutal que teve como vítima essas 3 mulheres. Retorno contigo no estúdio, Pimenta. A Silmara está ao vivo, é importante o Silmara ouvir, não sei se você consegue entrar na delegacia, esse é o principal detido agora, hein? Suspeito de envolvimento no triplo homicídio lá em Ilhéus. A resposta começa a ser dada, a Silmara está ao vivo com exclusividade, Balanço Geral acompanhando a movimentação, tá? A Silmara está na porta da delegacia, suspeito detido, a gente vai conversar com ele. A Silmara está ao vivo na delegacia, a informação que chega que o suspeito teria confessado a participação no triplo homicídio. É a notícia bombástica, hein? Notícia bombástica do dia. A Silmara está ao vivo. A Silmara está na frente da delegacia. O suspeito vai falar. Depoimento bombástico. 3 mulheres assassinadas. Finalmente agora, o primeiro elemento detido na delegacia, onde a Silmara se encontra ao vivo com exclusividade. O que eu quero saber é o seguinte, Silmara, você está na porta da delegacia, esse cara confessou o crime, você já tem essa informação, porque você está na porta da delegacia com exclusividade total, é a única equipe de reportagem na frente da delegacia, é a notícia bombástica. A semana começa com a prisão de um suspeito. O que eu quero saber, Silmara, nesse momento, o que você tem de informação? Esse suspeito teria confessado, ele confessou que matou? A informação é essa, viu? Inicial é essa, viu, Pimenta? Ele não está aqui na delegacia, ele está no fórum da cidade, passando, inclusive, por uma audiência de custódia. Desse fórum, a informação que estamos recebendo, inclusive, é que provavelmente já sendo encaminhado para o presídio aqui da cidade de Ilhéus. Por quê? Porque a prisão dele era justamente pelo tráfico de drogas e também por participação, não, por ser suspeito de um outro crime aqui na cidade. Ele não está aqui na delegacia, ele está no fórum da cidade, desde cedo, inclusive, essa informação, onde passa aí por audiência de custódia e a informação, inclusive, já encaminhado também para o presídio. A gente vai estar confirmando também todas essas informações. A informação inicial é essa, que ele teria confessado participação no crime, sim, com relação a esse triplo homicídio. Aquela era uma das áreas, inclusive, em que esse suspeito costumava permanecer, costumava ficar com outros. Ele que também, né, teria atuado, né, infelizmente, na prática criminosa na região da Avenida Soares Lopes, quando teria tentado contra o companheiro dele, que acabou morrendo no Hospital Regional Costa do Cacau. Crime que, inclusive, né, ele também irá responder por esse crime, porque acabou também confessando, e agora
agora, é claro, a investigação fechada com relação a essa situação do triplo homicídio. Porque quando ele traz a informação de participação, de que teria, né, participação nesse crime, a polícia agora investiga se teria outros comparsas. Muito do depoimento, né, do que foi realmente relatado nesse depoimento que foi passado dele para o núcleo de homicídios, para a coordenadoria de Ilhéus. Esse depoimento ainda não foi liberado, porque a polícia precisa dessas informações para poder até confrontar com outros que também já foram ouvidos aqui na delegacia. O homem suspeito de matar 3 mulheres em Ilhéus. Esse é o cara suspeito de envolvimento na morte de 3 mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus. Mãe, filha e amiga, 2 professoras da rede municipal, 3 mulheres que foram assassinadas de maneira covarde, e agora a notícia que chega, a imagem é essa. Esse é o homem acusado de ter participado do triplo homicídio em Ilhéus. Tá aí a foto do acusado, preso pela Polícia Civil. A gente observa na imagem a Alexandra, a Maria Helena e a Mariana, né? A Maria Helena mãe, a Mariana filha, as 3 jovens, 2 professoras e, infelizmente, as 3 assassinadas de maneira cruel, de maneira covarde. O que o Balanço Geral está trazendo para você em primeira mão, pode encher a tela, é a imagem do acusado. Este é um dos homens acusados de participar desse triplo homicídio. A resposta começa a ser dada pela Segurança Pública da Bahia, e este é o homem que teria confessado participação no triplo homicídio que aconteceu na Praia dos Milionários, em Ilhéus. 3 mulheres assassinadas no momento em que elas passeavam com um cachorro. Elas foram surpreendidas, assassinadas, possivelmente a golpes de faca. 3 pessoas teriam envolvimento. A gente está mostrando agora a imagem do acusado, Fábio Gomes, ao vivo. Fábio, tá aí a cara do suspeito. O primeiro que aparece na tela, a Polícia Civil divulgando a primeira imagem, Fábio Gomes. Ô Pimenta, eu falo desse assunto com muita propriedade, né? Porque eu estive lá, né? Pude conversar com os familiares das 2 professoras e da filha de uma delas. Pude entender a linha de investigação. Pude conversar com os frequentadores, tá, da Praia dos Milionários. Então vamos aos fatos, né? Aquilo que a gente já vinha trazendo, aquilo que a gente já vinha noticiando no dia a dia. A polícia achava impossível, né, tratar desse assunto como apenas um homem que tivesse matado as 3 mulheres. Por quê? Porque não dá para um homem que não estivesse armado com revólver, apenas com uma faca, conduzir 3 mulheres sem que elas reagissem ou sem que uma delas pudesse, no mínimo, fugir no momento que ele esfaqueava. Esse número cresceu para 2, cresceu para 3, vieram inclusive as imagens. As imagens que mostram o momento que esses 3 homens perseguiam as 3 mulheres. Esses 3 homens estavam atrás das 3 mulheres e do cachorro na Praia dos Milionários. A investigação foi avançando, se colocou e se chegou ao ponto de que os criminosos seriam moradores em situação de rua, andarilhos, sacizeiros, chamem como vocês quiserem. São os covardes, porque eles sabiam o horário que elas andavam na praia, que praticamente era diariamente, no final da tarde, 5h20, 5h30 da tarde, andavam cerca de 900 metros do prédio onde elas moravam, atravessavam 2 ruas e chegavam na praia. As imagens pegaram o momento que elas chegavam. Agora, o que não está claro ainda, e aí a foto desse primeiro suspeito preso, o motivo. Por que que os 3 resolveram matar as 3 mulheres? Por que que eles esfaquearam com tanta covardia? E, acima de tudo, por que que a jovem de 20 anos tinha marcas com mais raiva no pescoço? Seria ela o alvo principal
a polícia trabalha com essa informação. Se surgiu lá na própria cidade, em Ilhéus, né, a versão de que a ideia inicial dos criminosos seria crime sexual. Seria abordar a jovem e praticar crime sexual. Só que a polícia em perícia descartou, não houve, né, crime sexual nelas. Então agora o trabalho está acontecendo. Uma coisa eu vou confirmar a você, viu, Pimenta? A prisão dele é o início, tá, da prisão dos outros.